Já estamos de volta, então, e aqui comigo a doutora Neide Tavares, né, nutricionista. A gente está falando aqui um pouquinho sobre a questão dessa alimentação aí, relacionada com o câncer de mama, e aí a gente estava conversando aqui em off, foi bem lembrado, porque a gente costuma dizer e ver muitas notícias, né, do câncer de mama em mulheres, e tem muita incidência de câncer de mama nos homens, né? Sim, a gente sabe que hoje, para 100 casos de cânceres de mama em mulher, existe um caso no homem, não é? Então, se a gente parte do princípio que para 2016 a estimativa de novos casos, não são casos antigos, né, são novos casos de cânceres de mama, a gente chega a quase 58 mil casos novos. Então, se para cada 100 casos de mulheres tem um para homem, então a gente está vendo que o índice também de câncer no homem de mama está sendo muito alto, né? E as causas para o câncer de mama no homem pode ser causas de hormonais, não é? Homens que usam anabolizantes, não é? Porque a gente sabe que nós temos os nossos hormônios e que nossos hormônios são como uma orquestra. Quando uma pessoa desafina numa orquestra, a orquestra inteira desafina. Então, se você tem um desequilíbrio hormonal, seja na insulina, por exemplo, você vai ter uma série de outros desequilíbrios em outros hormônios. Então, quando o homem ele usa uma substância anabolizante, ele acaba causando desequilíbrios hormonais. Sim. Então, essa é uma causa. A outra causa é a bebida, né? A bebida também é outra causa. E, basicamente, essas duas são as principais causas para câncer de mama no homem. E aí vale também a mesma questão que a gente estava falando para as mulheres, né? Vai fazer uma atividade física que não tem que usar anabolizante, né? Fica um alerta para esses meninos que vão para a academia e se entopem esses potes gigantescos aí. Tem toda essa questão hormonal. E também a questão da boa alimentação, né? De fazer uma regrinha na vida da gente, né? Vai caminhar aí pelo menos 3 vezes por semana, fazer uma atividade física, se alimentar bem, diminuir ou cortar esse álcool aí, né? E não tomar mais essas porcarias que a academia empurra logo para tomar. Não estou falando de todas não, tá, gente? Mas é que a gente sabe que existem algumas academias que, inclusive, vendem esses produtos. E aí eu acho que vale a pena até consultar um nutricionista direitinho, né? Para ver o que está dentro das normas ou o que não está dentro das normas, que vai te favorecer ou que vai te levar aí a qualquer tipo de doença, que no homem é muito mais complicado, porque o homem nos cuida, né? E é mais difícil também, o homem tem aquele preconceito de ficar apalpando a mama, né, apertando o biquinho para ver se está saindo alguma secreção estranha. Não faz. Então, eles não querem fazer isso, né? Então, aí fica mais fácil, quer dizer, fica mais, assim, propício a um câncer se desenvolver e quando ele vier a descobrir já está num estágio avançado. Né? Complicado. E aí vamos falar um pouquinho dessa questão, então. A gente já falou dos alimentos que não devem ser consumidos, que podem favorecer não só o câncer de mama, mas outros tipos de cânceres também. Mas vamos falar agora da parte que eu mais gosto, né? Quais são os alimentos que a gente deve se entupir deles aí, comer, fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, a gente sabe, como eu estava falando ainda há pouco, né, sobre a nutrigenética. Então, essa, vamos dizer assim, essa ciência que hoje estuda também a relação do alimento com as doenças, e a gente está falando aqui de câncer, e, na verdade, Nina, a gente deve tirar da nossa cabeça que existe uma alimentação, uma dieta, vamos dizer assim, específica para cada pessoa. Existe uma dieta saudável para todas as pessoas. Quando uma pessoa está com uma determinada doença que limita ele a determinados alimentos, aí você tem uma dieta específica porque a pessoa está doente. Mas, enquanto saudável, né, a gente precisa pensar numa dieta que seja, que não vá disparar, vamos dizer assim, esse alarme nos nossos genes celulares, né? Porque se a gente tem vamos dizer assim, um gene que favorece a um câncer, mas a gente não desperta ele com o nosso estilo de vida, ele está lá adormecido, né? E que alimentação seria essa? É a alimentação original do homem, não é? São todas as coisas que tem na natureza, não é? E aí a gente abre um parêntese aí, por exemplo, porque o que eu vou comer de natural, de vegetais, para que eu tenha certeza de que eu estou comendo aquilo que o meu corpo precisa. Então, se a gente olha, por exemplo, para os vegetais, a gente vê que cada um deles tem uma cor diferente. É verdade. Não é? E aquelas cores, elas não estão ali sem um motivo. Cada cor que a gente chama de fitoquímico, que dá aquela cor diferenciada, ele tem um propósito, ele tem um objetivo.
no nosso organismo, né? Então, que a gente procure sempre, todos os dias, por exemplo, dentro de um almoço, que a gente coloque mais de uma cor de vegetal, não é? Que os vegetais A, que a gente chama que são as folhas, e que são aqueles vegetais menos calóricos, por exemplo, pepino, tomate, maxixe, quiabo, isso tudo são os vegetais que, juntamente com as folhas, eles têm um valor calórico baixo, mas eles têm uma função extremamente importante na prevenção de doenças e na prevenção do câncer, né? São esses vegetais A. E quando a gente fala em outros vegetais, por exemplo, os vegetais B, são aqueles vegetais arroxeados, a berinjela, a abóbora, que é alaranjada. Elas também, esses vegetais também, têm essa função preventiva de câncer e de manter os nossos genes num estado saudável. Então, essa é a importância. A gente vê, inclusive, dentre as folhas que fazem parte dos vegetais a gente vê três tipos de folhas que são essencial na prevenção do câncer de mama, que a gente chama de crucíferas, que é o brócolis, que é a couve-flor, e que é a couve de Bruxelas, que não é muito hábito a gente comer a couve de Bruxelas. A gente quase não vê couve de Bruxelas. Parece um repolhinho pequenininho. Uma delícia. Tamanho de um ovinho de codorna. Então, são essas três folhas consideradas crucíferas que são fundamentais na prevenção do câncer de mama. Mas o ideal é que a gente tenha esse olhar, né, que a gente varie as cores dos vegetais. Isso já é uma coisa muito importante. Frutas. Então, o nosso prato, por exemplo, do almoço, eu sempre digo o seguinte, geralmente a gente monta um prato como? A gente vai lá no restaurante, no self-service ou em casa mesmo, a gente coloca o feijão, o arroz, e lá no cantinho a gente coloca uma folhinha de alface, um tomate e a carne. É isso que a gente faz. E para que a gente mantenha essa nossa genética saudável, a gente tem que inverter a composição do nosso prato. Pense num prato, né, e você vai pegar aquele prato e dividir ao meio, onde a metade daquele prato vai ser de vegetais A, que são as folhas, e que são todos esses vegetais de baixo valor calórico, esses vegetais que nascem em cima da terra, né? Esse seria a metade do prato. Na outra metade, você colocaria o nosso hábito alimentar é o quê? É um arroz, de preferência que seja um arroz integral, é um grão, que geralmente é o feijão, a proteína que a pessoa escolhe, e aí entraria também esses vegetais que não são os vegetais A, que são os vegetais B, que são os vegetais que a gente geralmente come ele quente, não frio como salada, que são esses vegetais de cor. Então, isso seria a composição do nosso prato. Quando a gente fizer assim, a gente vai estar dando um grande passo. Porque eu fico olhando assim, o Outubro Rosa é um mês assim que as pessoas se emocionam, inclusive, com os movimentos, né? Sim. Você vê uma passeata onde você vê pessoas ali que estão em tratamento da doença, pessoas que estão, inclusive, às vezes até sem o cabelo, e estão ali lutando, estão querendo vencer a doença, querendo voltar a ter saúde, não é? Então, isso emociona, essa força que as pessoas têm de lutar para ter a saúde de volta. Mas uma coisa que a gente tem que pensar mesmo é como evitar, não é? Não é apenas detectar precocemente a doença, mas evitar a doença. Isso é o papel principal. E eu acho que isso deve ser uma chamada que deve tomar mais força nos movimentos do Outubro Rosa. Afinal de contas, prevenir custa muito mais barato do que depois remediar. Fora e muito menos sofrimento, né? Também, pois não é? É, né? Sem contar esse sofrimento, a dor de cabeça que causa. Mas às vezes as pessoas falam assim, por exemplo, né? Quando a gente fala de um determinado tipo de alimento, ou que a gente fala aqui de feira orgânica, né? Dê preferência aos alimentos orgânicos. Não tem o orgânico, compra o normal, mas lava direitinho, coloca lá na sanitária, né? Faz aquele, como chama esse molho? Tem um nome, não tem? É clarificação dos vegetais? Existe um produto que você coloca na água na água para dar, né? uma melhorada aí nessa questão dos agrotóxicos, né? Mas tem gente que fala assim, mas esse tipo de alimentação é muito cara, né? Custa mais caro e tal, mas é o que eu falo, eu acho melhor a gente investir numa boa alimentação, né? Numa vida mais saudável, do que depois você gastar dinheiro aí com medicação e fora o sofrimento todo que é para o tratamento de um câncer, né? E no próprio tratamento, quando a pessoa já está em tratamento, a alimentação dela também tem que ser toda modificada, né? Até porque a tolerância da pessoa que está em tratamento do câncer, né, a químio, a rádio, ela cria certas mudanças no paladar, né, na aceitabilidade dos alimentos. Então, por exemplo, eu atendo muitos pacientes que, por exemplo, depois que fazem a radioterapia, elas têm dificuldade de engolir o arroz.
sabe? Porque faz a radioterapia aqui e acaba pegando um pouco, às vezes, né, nessa área aqui Machuca, do esôfago, né? E a pessoa fica com dificuldade de comer o arroz. Ela não consegue. Às vezes, quando molha com caldinho, aí consegue descer. Então, essas mudanças que ocorrem na aceitabilidade, na capacidade da pessoa mesmo digerir, isso sofre alterações durante os tratamentos do câncer, né? É bem complicadinho também, né? Vale mais a pena você prevenir aí, se prevenir. A doutora Neide já deu aqui todas as dicas, que não são nada difíceis, é uma questão de boa vontade, né, Neide? É uma questão de, eu acho, de disciplina também, né? E as pessoas também têm aquela mentalidade, elas não acreditam, comigo não vai acontecer, não é? Até que quando acontece, não é, aí a pessoa realmente vai começar a tomar as medidas que deveria ter tomado antes, não só em relação ao câncer, mas em outras doenças, né? Quantas pessoas que se consultaram comigo chegaram com sobrepeso e foram embora, não voltaram mais, daqui a pouco essa pessoa volta diabético, às vezes com a perna amputada, não é? Porque a coisa vai evoluindo, você não para no sobrepeso, você vai evoluindo do sobrepeso para a obesidade 1, para a obesidade 2, para a obesidade mórbida, isso tudo vai evoluindo, não é? Então as pessoas têm que ter essa disciplina, não é? E esse desejo realmente de prevenir a doença, porque tem pessoas que não têm esse interesse, infelizmente. Elas vivem como se estivessem à mercê do que a vida traz para elas, não é? Então tem que ter essa disciplina. É isso aí. Exige um esforço de mudança de hábito, né? Nada se você consegue com facilidade. Mudar os hábitos alimentares que você tem diante da sociedade que a gente vive, não é? Com tantas ofertas, com tantas coisas, não é uma coisa fácil, realmente não é. E principalmente, eu costumo dizer aqui, lutar contra as propagandas que a gente vê, né? Que fazem você querer consumir aquele alimento que está na caixinha, que está no pacote, cheio de sódio e outras tantas químicas. É uma guerra ali diária, né? Porque você liga a televisão, tá lá falando para você comprar o congeladozinho lá que está entupido de sódio e hormônio e uma série de coisas. Então, é uma guerra constante também com essa indústria alimentícia. Eu sempre costumo dizer que a indústria alimentícia, só quem sai ganhando é ela, né? Que, na verdade, o paciente é quem menos ganha. Não é verdade? Porque ele realmente, a indústria, as propagandas, elas estimulam, não é? Porque você vê e você sente o desejo, às vezes nem está com fome. A gente precisa também diferenciar o desejo de comer e a fome, que é a necessidade mesmo do alimento. E, com isso, você acaba consumindo coisas que você nem sabe como foram produzidas, o que é que aquilo vai gerar na tua saúde. E você consome simplesmente pelo prazer do comer. É verdade. Aí gera uma outra pauta aqui de ansiedade, né? A compulsividade por comer, principalmente doces, enfim. Geraria aqui um outro assunto também. Outro assunto. Vai puxando o outro, viu? E você vai ter que sempre voltar aqui para a gente falar disso tudo. Neide, queria muito te agradecer. Eu acho que deu para a gente dar uma luzinha aí para quem está em casa, né? Pensar nessa questão de hábitos saudáveis para a gente estar prevenindo uma série de doenças, né? E sempre que pensar no Outubro Rosa, pensar na prevenção. A prevenção, eu acho que é a medida básica, né, para qualquer doença. Né? Com certeza. Pensar sempre nisso, não pensar apenas na emoção dos movimentos, na emoção de ver as pessoas ali lutando, mas pensar como eu posso prevenir para que eu nunca faça parte, não é, desse grupo que está aí lutando para ter a saúde de volta. Com certeza, com certeza. Foi um prazer estar aqui Neide, com muito você obrigada, mais uma vez. Amei, muito bom, volte mais vezes, porque assunto a gente tem, e muito. Certo. Obrigada, querida. Nada. É isso aí, gente, vou para um brevíssimo intervalo comercial e eu volto já para conversar um pouquinho mais com você, tá? Não sai daí não, eu tô te esperando aqui de volta.